Red Zone, seus loucos pro futebol americano! No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa saga, contando a história dos times divisão por divisão. E hoje nós vamos entrar na divisão norte da NFC. E essa divisão é composta pelos times Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Então vamos lá? Mas antes da gente soltar a vinheta, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas em suas plataformas, seus aplicativos, para divulgar essas histórias para todo mundo conhecer um pouco mais do futebol americano. Então, vamos embora! Bem, vamos seguir aquele padrão de ordem alfabética que a gente vem seguindo desde o início. Então, começando pelo Chicago Bears. Mais uma das franquias que iniciaram com um nome diferente do atual. Surgiu em 1919 com o nome de Decatur Stales, na cidade de mesmo nome, Decatur, ao sul de Chicago. O dono da franquia era George Halas. Inclusive, seu nome batiza hoje o troféu do campeão da NFC. A família Halas tem sido a proprietária da franquia desde sua fundação. Hoje quem está nesta função é a filha mais velha de George Halas, Victoria Halas McCaskey, acho que é assim que pronuncia. Em 1921, a equipe migrou para Chicago, passando a usar o nome de Chicago Stales. Em 1922, o nome da franquia foi alterado para Chicago Bears. Assim, os Bears vão se estabelecer como uma das maiores forças do futebol americano na década de 1940, quando conquistaram 4 títulos em 7 anos, que é muita coisa, liderados pelo quarterback Sid Luckman, deve ser assim que pronuncia. Outros grandes nomes viriam a compor o elenco do time nas décadas seguintes, como o tight end Mike Ditka e o linebacker Dick Butkus. Curiosidade, Butkus é o nome do cachorro do Rocky Balboa, nos primeiros filmes da franquia desse lutador de boxe. Com exceção do título de 1963, o time passou por uma grande seca de conquistas entre as décadas de 1950 e 1980. Entretanto, houve uma guinada gigantesca quando o então aposentado Mike Ditka, aposentado nos campos como jogador, assume como head coach, o técnico principal, em 1982, ao lado do defensive coordinator, ou do coordenador defensivo, Bud Ryan. Essa comissão técnica levou o Chicago Bears em 1985 ao único título do Super Bowl da franquia, com uma das defesas mais temidas da história da liga e um ataque que contava com nomes como o running back Walter Payton. Sim, aquele mesmo que nomeia a premiação do jogador que mais foi ativo com benfeitorias a instituições nos Estados Unidos, que recebem lá o prêmio Walter Payton Man of the Year. Esse nome vem desse running back, um dos melhores, se não o melhor running back da história do futebol americano. Desde então, os Bears vêm amargando um longo período longe de grandes conquistas, tendo chegado ao Super Bowl apenas mais uma vez na temporada 2006-2007, sendo derrotados pelo Indianapolis Colts de Peyton Manning, no Super Bowl 41 pelo placar de 29-17. Seu estádio é o Soldier Field, o mesmo desde a ida para Chicago, com capacidade para 61,5 mil pessoas, e o time atual vem liderado pelo quarterback Justin Fields, acompanhado pelo wide receiver DJ Moore, trocado com os Panthers na última intertemporada, o linebacker Tremaine Edmonds e o kicker brasileiro Cairo Santos. Sim, temos brasileiro na NFL. Cairo Santos é o único brasileiro na NFL. Temos o Rodrigo Blankenship, mas que tem pai ou mãe, um dos dois é brasileiro, o outro é estadunidense. Para finalizar, uma outra curiosidade: o Chicago Bears e Green Bay Packers são a maior e mais longa rivalidade da história da NFL, desde o princípio da liga, ou seja, desde lá, início dos anos 20,
essa rivalidade é a mais antiga, é a mais braba de todas, é aquela mais ferrenha que nós podemos conhecer. É lógico que, pela situação dos times hoje, nós podemos dizer que o Green Bay Packers leva uma vantagem muito maior, porque veio anos e anos com apenas um quarterback liderando a franquia, o que gera maior estabilidade e maior número de vitórias, o que não aconteceu com os Bears nas últimas décadas. Continuamos com Detroit Lions. Os Lions são uma das 5 franquias mais antigas da NFL. Foi fundada em 1929, a 300 milhas de distância da atual sede, aproximadamente 483 quilômetros, em outro estado e com nome diferente, o Portsmouth Spartans, lá em Ohio. E mesmo com poucos jogadores conhecidos, diferente de muitos outros times, os Spartans surpreenderam em seus primeiros anos na liga, fazendo frente a equipes já estabelecidas no esporte na época. O time cresceu em projeção nacional ao participar da primeira final da história do futebol americano. Antes, o campeão era declarado, aquele que teve a melhor campanha, jogou com os melhores times, não importa se jogou mais ou se jogou menos, então era declarado um campeão. Essa primeira final foi disputada pelo Detroit Lions. Contudo, por conta da crise de 1929 e as dificuldades financeiras que esta trouxe, motivou a venda da franquia para um grupo de empresários de Michigan, liderados pelo radialista George Richards, em 1934. Richards renomeou o time para Detroit Lions, que, segundo muitos, era uma forma de provocar o Detroit Tigers, clube de beisebol da cidade. Sim, às vezes existe essa rivalidade entre beisebol e futebol americano, inclusive no nome. Essa mudança deu novo ânimo ao time, que venceu seu primeiro título em 1935, liderado pelo QB Dutch Clark. A forte conexão de Richards com os dirigentes da liga garantiu também o direito de protagonizar uma disputa todos os anos no dia de ação de graças, o Thanksgiving. Tradição mantida até hoje. Thanksgiving é a última quinta-feira do mês de novembro. É uma data comemorativa muito antiga na história americana. Então, essa influência conseguiu fazer com que até hoje esse jogo seja disputado pelo Detroit Lions. Com o decorrer da história, outros times vêm sendo colocados nessa tradição. Um deles é o Dallas Cowboys. E mais um jogo com 2 outros times que não são da tradição e que mudam de ano em ano. Mas Dallas Cowboys e principalmente Detroit Lions é basicamente obrigatório na quinta-feira de ação de graças. Nos anos 50, o sucesso volta às portas dos Lions quando venceram 3 títulos em 6 anos, o que não é pouca coisa, conduzidos pelo QB Bob Lane. Curiosidade: reza a lenda de que, ao ter sido dispensado pelos Lions, após uma contusão, o QB Bob Lane teria lançado uma praga sobre o time, o qual garantia que este jamais conquistaria um novo título em 50 anos. Ele foi dispensado em 57 e a praga, em tese, se encerrou em 2007. Mas até hoje, 2023, os Lions nunca mais venceram um título, nem mesmo de divisão. Nesses anos de amargura, a franquia ainda contou com jogadores fantásticos, como o running back Barry Sanders, o wide receiver Calvin Johnson, ou Megatron, que era o seu apelido, e o quarterback Matthew Stafford, hoje no Los Angeles Rams. Mas mesmo assim, não venceram nenhum título específico, nem de divisão, muito menos de conferência ou Super Bowl. O estádio dos Lions é o Ford Field, com capacidade para 65 mil pessoas, expansível para 70 mil em jogos considerados importantes. Essa é a história do Detroit Lions. Vamos continuar com o Green Bay Packers, outra das franquias mais antigas da história da liga, desde sua fundação, lá no ano de 1919, por Curly Lambeau e George Whitney Calhoun, ou Calhoun, não sei qual a pronúncia certa, não consegui aprender essa pronúncia. O nome está diretamente ligado ao primeiro investidor, a Indian Packing Company,
fábrica de sacolas e embalagens onde Lambeau e Kalil trabalhavam e da qual conseguiram dinheiro para os primeiros uniformes e equipamentos do time. A franquia inicia sua dominação da NFL ao vencerem de maneira invicta o campeonato de 1929. Os Packers são os maiores campeões da liga com 15 títulos, 4 Super Bowls e 11 títulos pré-Super Bowl, sendo o primeiro a vencer o título do Super Bowl também. Eles venceram os 2 primeiros títulos do Super Bowl lá, 66-67 e 67-68 foram os 2 primeiros títulos dessa nova era da história da NFL. Esse sucesso continuou de 30 até 40, com outros 5 títulos, com jogadores importantes como o wide receiver Don Hutson e o quarterback Arnold Herbert. Juntos, reformularam todos os conceitos de jogo aéreo, sendo considerados os criadores da posição wide receiver. Hutson era jogador da posição split end, que já é extinta há um bom tempo. O sucesso se foi em meados da década de 1940 e os Packers vão viver fases instáveis, ali com poucas vitórias ou com poucas campanhas positivas após a saída de Curly Lambeau do cargo de head coach. Curiosidade, Lambeau Field, nome do estádio dos Packers, vem em homenagem ao seu fundador. O sucesso só começou a retornar para Green Bay com a chegada do head coach Vince Lombardi em 1959. Nesse período, após receber a franquia como última colocada no campeonato, vai construir um esquadrão que dominou a NFL na década de 1960 com 5 títulos, incluindo os 2 primeiros Super Bowls, como já citei. E após a temporada de 67-68, Vince Lombardi se aposentou e anos depois, o troféu de campeão do Super Bowl passou a ser batizado com seu nome, Vince Lombardi Trophy. Uma nova era de seca vem sobre a franquia após a aposentadoria de Vince Lombardi, nas décadas de 1970 e 80, voltando aos momentos de glória com o título do Super Bowl na temporada de 1996-97, sob a liderança do quarterback Brett Favre. O último título da NFL se deu na temporada de 2010-2011, com um time incrível liderado pelo quarterback Aaron Rodgers e o linebacker Clay Matthews. Depois de 2011, os Packers nunca mais chegaram ao Super Bowl, pelo menos até agora, julho de 2023. Assim, a franquia tem 4 títulos do Super Bowl: Super Bowl 1 e 2, onde venceu o Chiefs por 35-10 e os Raiders por 33-14, o Super Bowl 31, onde venceu os Patriots por 35-21, e o Super Bowl 45, onde venceu os Steelers por 31-25. O estádio dos Packers, como eu falei, é o Lambeau Field, com capacidade para 81 mil pessoas, aproximadamente. O nome, como já citei, é em homenagem ao seu fundador, Curly Lambeau. Curiosidade: os Packers são o único time da NFL sem um único dono, uma família dona da franquia. Diferente dos demais, nós temos um grupo de pessoas que são donas do time, a torcida. É o único time que tem venda de ações de tempos em tempos para a torcida adquirir um pedaço do time. Só que diferente de outras empresas que pagam dividendos, os Packers não pagam. Então você compra ação somente para dizer que você, torcedor dos Packers, tem uma parte do time pertencente a você. Então o time dos Packers, diferente dos outros 31, não tem um dono, um grupo de empresários dono ou uma família dona do time. Sim, a torcida com mais de 300 mil donos para dizer que o time é seu. E com uma última curiosidade: se você quer algum dia comprar um ingresso para assistir um jogo dos Packers lá no Lambeau Field, entre na fila, mas uma fila longa de mais de 30 anos, pois diz a lenda que não existem mais ingressos à venda nas bilheterias para esses jogos, porque todos já foram comprados pela torcida. Você só vai conseguir comprar, adquirir um ingresso caso você tenha a sorte de algum torcedor vender o seu ingresso para você.
aí sim você consegue frequentar algum jogo no Lambeau Field. Quem sabe algum dia eu esteja lá. Vamos agora para finalizar com Minnesota Vikings. Mais um dos times que nunca venceram o Super Bowl. Foi fundado em 1960 com o objetivo de integrar a AFL, a então liga rival da NFL, naquela década. Porém, antes mesmo que a franquia pudesse jogar por esta liga, a NFL garantiu uma vaga na própria liga para o time de Minneapolis, onde este poderia jogar contra potência já estabelecida na liga, como os Packers e os Bears. O nome da franquia é uma referência à grande colônia escandinava de Minnesota e região. O time contou com um grande trabalho de marketing em sua primeira temporada, em 1961, e a população de Minneapolis passou a lotar o Metropolitan Stadium para assistir o ataque de Frank Tarkenton, o seu quarterback. Mas, como na maioria dos casos dos times novatos, as boas atuações demoraram um pouco para acontecer. Mas após a contratação do head coach Bud Grant, em 1967, algumas glórias começaram a se tornar presentes na franquia, como o primeiro título de divisão e a primeira participação nos playoffs. Em 1969, foi campeão da NFL, equivalente ao que seria hoje o campeonato da NFC, a partir de 1970, e disputou o Super Bowl IV contra os Chiefs, sendo derrotados pelo placar de 23-7. Foram mais 3 disputas de Super Bowl ainda nos anos 70. O Super Bowl VIII, em 1974, derrota por 24-7 para os Dolphins. O Super Bowl IX, em 1975, derrota por 16-6 contra a fortíssima defesa dos Steelers, a chamada Curtain Steel. E o Super Bowl XI derrota por 32-14 contra o Oakland Raiders em 1977. Após essa década, foram cerca de aproximadamente 10 anos de fracassos, mas voltariam às finais da NFC mais 2 vezes, em 1989 e 1998, onde foram derrotados por 49ers e Packers, respectivamente. Mesmo sem o Super Bowl nas galerias, os Vikings tiveram alguns dos grandes jogadores da história do futebol americano em suas equipes. Nomes como já citados Frank Tarkenton, o wide receiver Chris Carter, o wide receiver Randy Moss, o defensive end Jared Allen e o running back Adrian Peterson são exemplos dos grandes jogadores da história do futebol americano que passaram por Minneapolis e o Minnesota Vikings. Hoje o time é liderado pelo quarterback Kirk Cousins e pelo wide receiver Justin Jefferson, e após chegarem ao Wild Card na última temporada e serem eliminados pelos Giants, tentam repetir o feito agora em 2023 e avançar nos playoffs. O estádio dos Vikings é o US Bank Stadium, com capacidade de 66.665 torcedores, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. Este foi o Minnesota Vikings. Esta foi a NFC North, composta por Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings. E por fim, encerramos essa divisão. Na próxima divisão vem a Sul e falaremos da última das divisões da NFC, para depois entrarmos na AFC. Um abraço a todos vocês, vamos embora para mais um touchdown.